Fala aí, torcedor palmeirense, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos ver as últimas notícias do Palmeiras aí, né, desse sabadão. Palmeiras que começa hoje aí sua trajetória no Paulistão. Vamos ver aí as últimas novidades do nosso clube querido Alviverde. Tudo bem? Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Se liga aí no corte de hoje. Já que você falou dele, vamos então com as notícias do Verdão com Stefano Alba. Diz aí, meu faixa preta, os... Palmeiras fez seu último treino antes da estreia em 2026, antes do início do Campeonato Paulista, até porque sábado, amanhã, tem jogo no Canindé contra a Portuguesa e o técnico Abel Ferreira não vai usar todos os seus jogadores que provavelmente serão titulares nessa temporada, porque vai conceder uma minutagem nesse início de ano para a molecada, para a cria da academia. Alguns jogadores que nem estão jogando a copinha e poderiam, pela idade, vão ganhar espaço nesse início de temporada alviverde. Caso do Larson, Luiz Pacheco e do Eric Pelé. Esses três devem sim, talvez, começar no banco de reservas, até pela estreia contra a Portuguesa, podem começar entre os 11, mas fato é que o torcedor palmeirense vai se acostumar com essas caras novas nesse início de ano, além também do único reforço palmeirense, Marlon Freitas, já estar à disposição. Independente de quem jogar, vai dar conta do recado, independente de quem jogar, a gente sabe que é um jogo difícil, um jogo onde o adversário vai se impor, vai querer jogar, né, sua casa, mas é o Palmeiras, então a gente vai se impor da melhor forma e tentar vencer o jogo. Alguns jogadores do Palmeiras seguem no departamento médico, caso de Felipe Anderson e Paulinho, que continuam com as suas recuperações. Já Lucas Evangelista e Figueiredo, que estão em trabalho de transição, treinaram normalmente nessa sexta-feira com seus companheiros, mas devem ser poupados. Abel Ferreira não quer abusar ali, usar nenhum jogador para que a lesão possa se agravar ou até mesmo voltar. E outra cria da academia terminou essa semana muito bem, uma sexta-feira de felicidade para um garoto de apenas 16 anos de idade, o Eduardo. Ele que joga a Copinha com o Palmeiras, é o caçula da Copinha nessa temporada e marcou 4 gols nessa semana na goleada palmeirense em cima do Batalhão por 9-0. Ele assinou o seu primeiro contrato como profissional. Agora, o jogador de apenas 16 anos tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2029. O Eduardo é um moleque que entra em campo para se divertir, né? Tentar ligar os torcedores com dribles, gols. É isso, esse é o Eduardo, que entra em campo para ser feliz, sem pressão nenhuma, apenas para se divertir. Um parque de diversões para mim. Mas o Palmeiras também segue de olho no mercado. Por enquanto, a única contratação foi Marlon Freitas, mas a diretoria já busca o segundo reforço para essa temporada. Eu estou falando do Almada, ele que pertence ao Atlético de Madrid, mas o técnico Diego Simeone vem dando pouca minutagem para este jogador. Só que o valor é um pouco acima do mercado que vemos aqui no Brasil, 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais por só 50% dos direitos econômicos do jogador. O Palmeiras, óbvio, investiga a possível negociação de Almada, mas vai com calma, justamente pelos valores estabelecidos pelo clube espanhol. Mas enquanto os reforços não aparecem, o torcedor pode se contentar com as crias da academia. Uma dessas joias, mas o mercado está agitado no Palmeiras, tanto no masculino quanto no feminino. O Vladimir Bianchini detalha as transações alviverdes para nós. Alô, fãs de esportes, o Palmeiras vê com bons olhos a contratação do meio-atacante Thiago Almada, do Atlético de Madrid. O Verdão estaria disposto a gastar até 188 milhões de reais na transferência, de acordo com informações do ESPN.com.br. Um dos principais entraves para o negócio é saber se o jogador pretende voltar ao Brasil, ir para a Argentina ou permanecer na Europa, já que perdeu espaço com o técnico Diego Simeone.
O meio-atacante foi campeão da Copa do Mundo em 2022 e venceu pelo Botafogo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024. Ainda sobre o mercado, o Palmeiras ficou irritado com a postura do Grêmio, que procurou diretamente os agentes de Everton para negociar uma transferência. A ESPN apurou que o Alviverde não gostou disso, já que poucos dias atrás negociou com o clube gaúcho o empréstimo do lateral Caio Paulista. O Palmeiras não pretende liberar o goleiro, que tem vínculo até o final de 2026. Outro jogador cobiçado pelo mercado é o jovem Alan. De acordo com o jornalista André Hernan, o Napoli sinalizou com 30 milhões de euros, cerca de 187 milhões de reais, pelo atacante de 21 anos. Segundo apurou a reportagem, o clube alviverde ainda não recebeu uma oferta oficial dos italianos. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa no final de semana e deve rodar bastante o elenco, dando chances aos jovens da base. Já no futebol feminino, a atacante Bia Zanerato foi apresentada hoje na academia de futebol. Ela fará a 4ª passagem pelas Palestrinas. Volto dos Estados Unidos sendo nomeada entre as melhores jogadoras da liga, então é longe de estar aqui por um conforto, né? Eu quero muito mais, eu tenho a ambição de conquistar grandes coisas aqui pelo Palmeiras, tem um calendário cheio esse ano e com certeza a gente vai buscar ganhar todos os campeonatos, né? E o Palmeiras tem interesse no argentino Thiago Almada, que não tem tido muito espaço no Atlético de Madrid, em 16 jogos, só 5 como titular, 31%, 36 minutos por jogo apenas, 2 gols e uma assistência. Ele preocupado com seleção, né? Ele que já foi convocado pelo Lionel Scaloni algumas vezes e perdendo espaço. Mas ele disse que ele não quer sair da Espanha neste momento. Vamos lá, temos também a reportagem no nosso site, os detalhes ali, segundo a ESPN, tem essa abordagem para cima do Thiago Almada e também o desejo do Verdão de contar com Arias, que é um desejo antigo ainda. Quando em 2024, quando ele ainda estava no Fluminense, o Clube Alviverde já tinha feito uma investida. Então, vamos ver o que acontece. Temos também os números do John Arias, que está no lanterna do campeonato inglês, no Wolverhampton. E a campanha é terrível dos Wolves. 22 jogos, 22 finalizações, é o 4º que mais tem. 45 ações na área rival, 16 chances criadas, é o 2º neste quesito. 181 duelos, é o 3º que mais vence duelos, negocia com o Palmeiras. Seria um caso de bateu e voltou, né, Elton? Eu entendo muito mais do John Arias do que o Almada, que também está dizendo que não pretende voltar para a América do Sul neste momento. Vejo o John Arias com mais possibilidades. Sim, é um jogador que, inclusive, os dois, né, conhecem o futebol brasileiro, o John Arias um pouco mais. O John Arias, ele até passou a ter um pouco... Mostra que o Palmeiras tem lacunas, sim, né, nesse elenco ainda, por mais que seja um elenco muito forte. A gente falou aqui ontem sobre a contratação do Marlon Freitas, que é um jogador que chega para fazer essa função até de primeiro volante, né? Porque é algo carente nesse elenco do Palmeiras. Mas olhando para o que o Arias pode oferecer para uma equipe de futebol e vendo a necessidade do Palmeiras, se encaixa muito bem, Edu. Porque o Palmeiras tem o Alan, que tem feito essa função até aberto pelo lado direito, mas é um meio ofensivo, né? Tem o Paulinho, que joga na ponta esquerda, que é um jogador que recuperado, né, vai ser uma boa opção. O Ramon Sousa, que faz essa função também, jogando como ponta esquerda. O Facundo Torres, que joga pelos dois lados do campo, mas talvez não tenha se consolidado ainda como um grande titular dessa equipe. O Felipe Anderson, que joga ali como um meia, mas também muitas vezes sendo utilizado como um ala. Então, a gente está falando aí de várias opções que não se firmaram, algumas até importantes, né? Desde a saída do Estevão, inclusive, o Palmeiras precisa de um jogador ali pelo lado direito para fazer essa função que o Estevão vinha fazendo e fazia muito bem. Claro que é muito difícil hoje substituir um cara como o Estevão. Então, acho que seria bom para o Arias, seria bom para o Palmeiras também. Um retorno do Arias ao futebol brasileiro e, logicamente, o Palmeiras se reforçando com um jogador experiente. Tem clube europeu de olho no Alan, né? Uma das joias da base do Palmeiras. Aliás, o raio parece que bate ali, hein? Agora o nome da vez da academia é nome de craque também, Elton. Eduardo, o moleque bom de bola, arrebentando na Copa São Paulo.
o craque da vez. Conheça mais sobre ele com Vladimir Bianchini. Na vitoriosa base do Palmeiras, Joia começa com a letra E. Hendrick e seu Eduardo. Um dos maiores talentos da academia, o camisa 10 é o atleta mais jovem do Alviverde na Copinha. O atacante foi autor de 4 belos gols e 2 assistências contra o Batalhão, pela segunda rodada do torneio. Um dia depois, já assinou o primeiro contrato profissional até dezembro de 2029. O Eduardo, o planejamento é que ele possa se divertir em campo, mas sem dar a pressão de que ele tenha que decidir jogos a todo momento. De origem humilde, o garoto sempre acompanhou o pai para todos os lados. Costumava ir com ele pros campos, pras quadras, peguei um amor. Meu pai sempre trabalhou em hortifruti. Diversos hortifruti, demanda grande, né? E ele queria sempre que eu me focasse no futebol e nos estudos. Antes de ser considerado uma joia, Eduardo começou no futebol de várzea no Grajaú, zona sul de São Paulo, e chegou ainda menino ao Palmeiras. Graças a Deus consegui passar nessa peneira. Depois fui para avaliação dentro do clube. Aí graças a Deus também consegui passar no clube. Estou lá no clube 8 anos, cheguei com 9 anos de idade. E sigo aqui, firme e forte. O camisa 10 do Verdão tem um estilo de jogo ousado, com lindos dribles e alguns golaços. Na verdade, ele não chamou tanta atenção igual foram Hendrick, Estevam. Ele veio evoluindo, né? Principalmente no último ano. É por isso também que a gente está tomando muito cuidado. Isso gera também um pouco de desconfiança dele mesmo por tudo que está acontecendo. É novidade na vida dele, né? Esse assédio, o nome dele, a imprensa, as pessoas em cima. É um menino que acho que vai desabrochar, mas a gente tem que esperar o tempo dele. Modelo, exatamente esse modelo. Ah, vai tomar pau do Cruzeiro, do Flamengo, aí. Pode tomar, ué. Fazer o quê? Não dá, o Palmeiras não tem. Aliás, isso é muito importante, viu, Dani, o Diego Portes, que você tocou nesse tema. Esse tema é muito importante. Muita gente. O Ítalo tá aqui, caralho, velho. O cara só discorda e critica o que a galera fala. Eu discordo e critico mesmo. Que é do Flamengo. Veja o patrocínio que o Flamengo tem. Uma mudança aí, essa fala do Abel na TV Palmeiras é uma coisa diferente, hein? Certo? Da raiva, né? Não, dele falar, eu preciso falar mais com vocês. Porque essa coisa blasé, esse distanciamento de um alimenta o outro, né? Certo? Um alimenta o outro. Barros que alimenta a Leila, que alimenta o Barros, que alimenta o Abel, que alimenta o Barros, que alimenta a Leila. Parece, né? Parece um motor. Fica girando nisso aí. Ninguém fala com o torcedor. Gostei dele ter vindo à pública. Nas entrelinhas você começa a perceber. Nesses 5 anos de Abel, eu conversei já bastante vezes sobre esse clima fechado, tanto com a galera que trabalha com o Abel, quanto com a galera do Palmeiras mesmo. E eu sempre fiz essa ponderação, né? Falei, pô, o Abel é um técnico histórico, né? Para mim, tranquilamente, o maior técnico da história do Palmeiras. Eu sei que tem gente que não concorda, vai falar do Felipão, do Brandão, do Luxemburgo, enfim. Para mim, é o maior técnico da história do Palmeiras. E eu acho que o próprio Abel e o Palmeiras aproveitam um pouco isso. Inclusive para esse dia a dia, para essa comunicação. E eu sempre falei, pô, abre um dia na semana, 15 minutos, 20 minutos, faz uma entrevistinha lá. Enfim, não, mas o Abel já fala muito no pré-jogo, no pós-jogo. Põe o João Martins um dia pra falar, faz um cafezinho ali com 10 jornalistas que cobrem o Palmeiras. Tem que ter essa aproximação, é uma necessidade. E todas as vezes que eu converso, a resposta é: a principal pessoa que não quer. Antes, colocavam a culpa no Cícero, eu vou te confessar, que falavam que o Cícero odiava a imprensa. Aí o Cícero saiu e agora falam que quem não quer é o Abel, porque o Abel acha que não faz sentido, porque ele vem da Europa, é outra cultura. E beleza, se é essa cultura, ok. Mas eu acho muito ruim. Eu acho que o Palmeiras perde a oportunidade de
usar esse momento que vive com o Abel, esse em todos os aspectos, sabe? De conversar com o torcedor, de criar uma relação com a imprensa, de conseguir fazer a marca Palmeiras e Abel crescerem juntos. O Abel, se a gente for pensar, o cara lançou o relógio sozinho lá, o Palmeiras conseguiu fazer uma camisa polo em homenagem a Abel e olha lá, cara. Então, assim, eu acho que falta essa abertura, assim, e entender o que a torcida quer. Mas lembrando a Lavieri que Abel não tinha um bom comportamento, um bom comportamento entre Abel e a imprensa, nunca teve, pô. As perguntas que a imprensa fazia, Abel, né, se estressava. Isso aí vai de pessoa agora, quer agora ser transparente, beleza, tem que ser transparente mesmo com o torcedor, não com a imprensa, com o torcedor que merece transparência, beleza? E a gente viu as informações, né, vocês viram aí. E o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista hoje, né? Às 8h30 da noite. Esse horário complicado lá no Canindé, carregando não apenas o peso da tradição, mas também a responsabilidade de reagir após uma sequência de resultados ruins em 2025. O cenário coloca o estadual como uma oportunidade imediata para avaliar a pressão sobre o elenco e sobre Abel Ferreira. O Paulistão teve um significado especial, né, na era de Abel. Desde a chegada do treinador português, o Palmeiras disputou todas as finais da competição, são 6 decisões consecutivas, com 4 títulos conquistados. Nossa, 6? Praticamente o cara tem um aproveitamento de 76%, né, velho? 5 dessa final sob o comando de Abel, resultando em 3 troféus. A regularidade no torneio fez o estadual um território de confiança para o Verdão começar o ano ali com moral para o torcedor, né? O rendimento abaixo do esperado na reta final de 2025, né? Aliada a críticas sobre desempenho e oscilações do time. Essas perguntas que estressavam o Abel, e Abel não tinha paciência, em vez de responder de forma, né, educada, o Abel se estressava. Então, Abel Ferreira terá o desafio de administrar reformulações no elenco, ritmo de início de temporada e a pressão por respostas rápidas. Eu não sei nesse Palmeiras. E o segundo jogo, o Palmeiras já tem daqui a 4 dias, né? Palmeiras, quarta-feira, se não me engano, dia 14, já tem um clássico contra o Santos, do Paulistão. Um clássico logo de cara, às 7h30 da noite. Então, o Palmeiras já começa o ano já na prova de fogo aí, né, pessoal? E tem que mostrar serviço, não tem outra saída pro Palmeiras, beleza? Obrigado a todos pela companhia que chegou até aqui. Quem gostou, vai se inscrevendo, deixando seu like e comentando as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Tchau.